Há momentos na história em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso, e neste exato momento, o silêncio em torno de Bolsonaro dentro da prisão parece ensurdecedor. Não é o silêncio de um homem derrotado, não é o silêncio de quem desistiu. É o silêncio de alguém que sabe que está no centro de um grande jogo, um jogo que ele não começou, mas que insiste em enfrentá-lo. Um jogo onde cada movimento da oposição parece calculado, onde cada narrativa parece ter um objetivo: destruir o único homem que, para milhões, ainda representa a resistência. E é aqui que começa a verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Bolsonaro não está preso sozinho, ele está preso dentro de um plano. A cada dia que passa, mais analistas, aliados e apoiadores percebem a mesma coisa. A prisão não foi apenas uma decisão judicial. Foi também uma oportunidade política, uma chance perfeita para redesenhar o tabuleiro, reorganizar a narrativa e tentar aniquilar a figura que mais dividiu e mais mobilizou o país nos últimos anos. Porque, gostem ou não, nenhum político moderno no Brasil conseguiu algo parecido com Bolsonaro. Transformar-se em símbolo, e símbolos são perigosos. Símbolos resistem mesmo quando os querem silenciar. É por isso que muitos aliados afirmam, nos bastidores, que a oposição tem um único objetivo neste momento: impedir que Bolsonaro volte, que fale, que influencie, que respire politicamente. Para eles, o ex-presidente não é apenas um adversário, é um obstáculo, um muro, um gigante que mesmo atrás das grades ainda causa medo, porque Bolsonaro, mesmo preso, ainda dita opinião, ainda gera notícia, ainda movimenta multidões. E isso é inadmissível para quem quer reconstruir o país sem a sombra dele por perto. Mas a verdade é ainda mais profunda. Enquanto o país segue dividido, há uma guerra silenciosa acontecendo. Uma guerra de palavras, narrativas, manchetes, interpretações. Uma guerra onde Bolsonaro é o alvo e a opinião pública é o prêmio. Uma guerra onde cada gesto dele é analisado, cada frase é distorcida, cada memória é disputada. A oposição sabe que não basta prender um corpo, é preciso prender a história. E é isso que tenta fazer agora: reescrever quem Bolsonaro foi, o que representou e por que milhões o seguiram. Nos corredores da política, há quem diga que o plano é simples: desgastá-lo até ele parecer irrelevante, torná-lo tão silencioso que sua ausência pareça natural, mostrar ao povo que o tempo passou, que a força acabou, que o bolsonarismo é só um eco distante. Mas esses mesmos analistas admitem algo que os desespera. Nada disso está funcionando como esperavam, porque, mesmo preso, Bolsonaro não desapareceu. Pelo contrário, seu nome aparece em conversas, em debates, em rodas de discussão. Ele continua sendo a figura mais falada, mais polêmica, mais temida, e isso incomoda. Incomoda profundamente. Por isso, a oposição intensifica as narrativas, revira o passado, cria novos rótulos, reforça velhos ataques. Tudo para que o público esqueça o que realmente aconteceu nos últimos anos. Um governo onde, pela primeira vez, milhões de brasileiros sentiram que tinham voz. Onde pessoas comuns se sentiram representadas. Onde ideias conservadoras ganharam espaço sem pedir permissão. Onde a direita deixou de pedir desculpas por existir. Para os críticos, isso é inaceitável. Aliados próximos de Bolsonaro dizem que a prisão não calou o ex-presidente, apenas revelou o tamanho de seu impacto. E é por isso que tantos acreditam que a oposição está disposta a tudo para destruí-lo politicamente. Não porque ele seja fraco, mas justamente porque é forte demais. Porque mesmo trancado entre quatro paredes, ainda influencia mais pessoas do que muitos políticos em palanques iluminados. Porque sua imagem ultrapassou a figura física, tornou-se movimento, ideia, resistência. E é aqui que o público precisa entender algo que a mídia não mostra. Bolsonaro não está sendo atacado pelo que fez, mas pelo que representa. Ele simboliza um grupo que não se curva, uma parte do país que não aceita ser tratada como massa manipulável. Gente que encontrou nele uma referência,
uma chama, um reflexo do próprio inconformismo. Por isso a oposição não luta apenas contra um homem, luta contra um sentimento nacional, contra uma identidade política que cresceu e se fortaleceu, e isso é muito maior do que qualquer sentença judicial. Nos bastidores, aliados afirmam que Bolsonaro mantém firmeza. Alguns dizem que ele vê a prisão como um capítulo, não como um fim, que está ciente da guerra em andamento e disposto a enfrentar cada golpe. Outros afirmam que ele sabe que sua imagem está sendo atacada com precisão cirúrgica e que isso o torna ainda mais determinado a resistir, porque se tem algo que marcou sua trajetória política, foi justamente isso: resiliência. Bolsonaro nunca teve apoio de elites, nunca teve imprensa a seu favor, nunca teve estrutura, e mesmo assim chegou lá, chegou ao topo, contra tudo, contra todos. E talvez seja exatamente por isso que querem destruí-lo agora, porque já viram o que acontece quando ele está livre, porque sabem que sua influência cresce rápido demais, porque perceberam que para milhões Bolsonaro não é apenas um político, é um contraponto. É a prova viva de que a direita pode sim ter voz, força e direção. E isso não interessa aos que preferem um país controlado sempre pelos mesmos nomes, pelos mesmos discursos, pelos mesmos grupos. Mas existe algo que a oposição parece não compreender. Quanto mais tentam apagar Bolsonaro, mais evidente fica o esforço. Quanto mais tentam diminuir sua figura, mais ela cresce no imaginário popular. Porque todo povo reconhece quando a perseguição é exagerada, quando a crítica é seletiva, quando o ataque é desproporcional. E essa percepção silenciosa, sutil, começa a se espalhar. Começa a gerar dúvida, questionamento, reflexão. Começa a fazer o próprio povo perceber que há algo errado, que a intensidade não combina com a narrativa. A pergunta que fica é: qual será o limite dessa guerra? Até onde vão para tentar neutralizá-lo politicamente? Há quem diga que essa batalha ainda está no começo, que a prisão não é o último capítulo, mas o primeiro, que os próximos meses serão ainda mais tensos, mais barulhentos, mais dramáticos, e que cada movimento será decisivo para o futuro da direita brasileira. Mas uma coisa é certa: Bolsonaro não será aniquilado facilmente, não agora. Não assim, não por narrativas frágeis, não por ataques calculados. A história já provou que ele é mais resistente do que esperavam, e talvez seja exatamente isso que os assuste. A ideia de que, mesmo dentro da prisão, Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, continua incomodando, influenciando, dividindo, acendendo debates. Continua sendo o epicentro de uma disputa que o país inteiro observa. Continua sendo imprevisível. E figuras imprevisíveis são perigosas para quem deseja controle absoluto. O que vem pela frente ainda é nebuloso, mas, se existe uma coisa clara, é isso: a oposição pode tentar destruir Bolsonaro, pode tentar silenciá-lo, pode tentar apagá-lo, mas nenhum plano político resiste quando um país inteiro ainda carrega a memória de um líder que marcou gerações, e essa memória, para milhões, continua viva, forte, pulsante, intacta. E enquanto existir um brasileiro que se recusa a esquecer, Bolsonaro jamais será aniquilado.